dia com Jesus. Amém. Essa é a primeira escola de 94. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos ler a Bíblia. Provérbios capítulo 23, verso 13 e 14. Aplica a disciplina o teu coração. Eu estou lendo o verso 12, né? Não tem importância não. Os teus ouvidos as palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Nosso Deus, nosso Pai, o quanto a sociedade moderna está longe do alvo da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, vivificar esta palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Agora é comum e é fácil pegar uma escritura dessa e dizer, bom, está vendo aí os que gostam de espancar crianças? Porque a Bíblia diz que não deve ser espancador, não é? Toma uma leitura dessa e diz, olha, isso é para livrar a alma dela do inferno. Mas não é assim. Não é espancar. Está certo, irmãos, nós temos de concluir, nós vamos estudar isso na hora certa. Se quando uma mulher cortasse o seu cabelo, o irmão trouxesse ela diante da junta, 3 diáconos, e dissesse para ela, a próxima vez que você cortar o cabelo, você não é mais a minha esposa. Porque eu vou executar isso aqui que o irmão Branham disse, que se eu fizer, Deus me honra. O profeta disse, se ele repudiá-la, Deus o honra por isso. Só que ele não pode casar com outra, porque ela cortou o cabelo. Mas vamos conversar direitinho, como escola dominical, como culto doméstico, inclusive dentro de um bom senso, cabendo a pergunta, pode levantar, pedir licença e pedir, tanto a senhora como o senhor. Pode levantar, pastor, e como seria isso? Está bem. Ou escreve um bilhetinho, uma coisa assim, urgente aí, não é? Mas presta bem atenção. Se ela cortasse o cabelo pela primeira vez, fosse trazida, como a Bíblia ensina, e com 3 diáconos, logicamente, que formam a presidência, a junta, oficialmente, dissesse para ela, está bem, você está arrependida, você está chorando, foi um espírito que fez isso, tudo bem. Só que aqui está testemunhado, aquilo fica entre Deus e nós estamos num confessionário. A segunda vez eu ponho isso aqui que o irmão Branham está dizendo, ó.
Se ele é um filho de Deus, ele a repudia. Porque ela desonra. Agora, não vai pensar que fraqueza, erro que todo mundo tem, como o marido tem e a mulher tem, se enquadra em cortar cabelo, não. Cortar cabelo é desonrar ao marido. Desonra ao marido, não é erro, não é falha, simplesmente. O profeta disse, baseado em 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo disse que ela desonra a sua cabeça, que é o marido. Não é certo? Vocês precisam conhecer isso. Eu não trouxe, nós vamos ter ainda um estudo específico sobre isso, então é porque me vem assim na hora para fazer um cabeçalho para outra coisa. Veja, verso 12, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Uma mulher de cabelo cortado não tem nem direito de orar. E o que fez a religião? Arranjou um véu para botar por cima. O diabo fez isso. Aí ela se satisfaz. Pode estar cotozinha, mas pôs o véu, tudo bem. Então, porque julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão, o homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas aqui atrás ele diz, eu comecei muito adiante, verso 5, vamos ler tudo, verso 5, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. E Paulo disse que é o marido. Então, foi aí que o irmão Branham disse, desonra a sua própria cabeça, quer dizer, desonra o seu marido. Efésios 5 ele diz, que o marido é a cabeça da mulher, porque é como se estivesse rapada. Muito bem, então levaria e diria, a segunda vez que você fizer isto, antes da titia, da mamãe sua, seja quem for, da sua amiga, antes de você entrar no salão de beleza, você fique sabendo, você é uma mulher repudiada. Agora, repudiar não quer dizer propriamente que tem que mandar embora de casa e que tem que sair de casa. Há muitas mulheres repudiadas há muitos anos, e que por força da ordem social, a capa suja do Bartimeu, então tem que ficar ali. Levando em conta que também só por cortar o cabelo, somente por isto, ele tem direito de repudiá-la, mas não de se casar com outra. Bom, mas isso aí, se nós formos analisar, e os homens estão fazendo, quer dizer, está sempre pensando na igualdade. O espírito moderno, a Constituição dá igualdade para ela, mas a Bíblia não. A Bíblia não dá. E a mesma coisa são os filhos. O que fazendo as mães dessa forma, e os próprios pais, não sendo marido no sentido da palavra? Porque, gente, espera aí. Se a Bíblia dissesse que se um marido apanha outra mulher, prostitui, a mulher tem direito de repudiá-lo, então isso estaria sendo pregado aqui.
Isso estaria em casamento de divórcio. Mas não tem, ele disse que não tem. Porque é ela. Agora, quem que vai mudar isso na mentalidade moderna do Congresso, da sociedade? Ninguém. Nós estamos fazendo essa base porque isso vai terminar na criação dos filhos. Então cresce, essa criança nasce vendo tudo isso dentro de casa. Virou uma casa de tolerância, porque cada um deve mais que o outro. E você? E você? E você? E você? E você? Resultado, a situação vai ficando muito difícil. Tem hora que dá vontade de passar o trator em tudo, começar tudo de novo, reconstruir tudo, não é? Mas é como disse o irmão, ao passar do tempo, está com os mesmos problemas. O trator virá, ele vai vir. Mas não para reconstruir sobre a mesma base. Então o profeta disse, aquele menino jogou o suco de laranja na parede. O profeta usou uma expressão que ele é contra ela. Fosse meu filho, eu lhe arrancaria o couro. Agora é força de expressão. Eu usei uma força de expressão lá em Brasília, que eu digo até colegas desprevenidos interpretaram mal. Eu disse, queima essa bateria, queima essas guitarras. Quantas vezes eu falei de botar fogo nesse órgão? Quantas vezes você fala isso dentro de casa? Eu ponho fogo nisso, menino, quebra isso, eu quebro esse trem e jogo fora, se vocês não pararem de brigar com isso. Quem já falou isso? Quem já falou? Ah, fala assim, fala. Então você está dizendo, então já sei, só não põe nada, né? Essa é a verdade. Mas acontece o seguinte, que nós vamos estudar aqui, você tem que ver a parte transcendental da criança, do homem, a fase de transição, idade. Tem que compreender tudo isso, na verdade. Hoje seriam os pais mais sábios do mundo, constituindo a sociedade mais limpa, mais sadia da terra, se isso fosse posto em prática. Mas é impossível, né? É impossível. A gente sabe que é impossível. A força de expressão às vezes fere mais do que a sua execução. Não é certo? Ora, Davi disse aqui, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara. Fustiga o teu filho com a vara, nem por isso ele morrerá. Cada cidadão tinha uma vara. Cada cidadão tinha um bastão, daqueles patriarcas. E por muito tempo, uma família, uma mulher ficava viúva, mas o chapéu do marido dela ficava na sala. Quando um homem chegava, batia na sua porta de uma casa, era natural ele olhar para a parede. Tinha um chapéu lá. Quando tinha um chapéu lá, dizia, aqui tem homem. Aqui tem cabeça. Aqui tem um varão aqui. A vara, o bastão, tem tanto significado. E Davi
se considerou realmente ovelha porque o seu pastor tinha vara, tinha cajado. E nós poderíamos dizer, assim para simplificar, para diminuir o tempo, aproveitar o tempo, que essa vara é a palavra. É a palavra. Agora, tem sim, no meu tempo de primário, eu não troco meu primário pelo ginásio de hoje. De jeito nenhum. São semi-analfabetos, desculpem, em relação àquele primário que nós tivemos. As professoras tinham força moral. A professora era uma segunda mãe, para começar. Os pátios de recreio eram separados. Completamente separados. Em cada pátio tinha 1, 2, 3 pés de amora. Sabe o que é amora? Pois é. E quase todos os quintais tinham amora, amoreira. Porque a vara da amora é boa. Como diz a irmã, nas pernas. A amora está extinta. Está extinta. Acabou a amoreira dos quintais. Mesmo a goiabeira dá uma varinha boa, que substitui essa chinela de pluma, de espuma, muito bem. Presta bem atenção, rapaz. E ao chegar à adolescência, e ao achar que já é homem, e que não deve mais satisfação a pai nem a mãe, só deve satisfação na hora de comer, de dormir, cama, remédio, escola, e carro e tudo. Se eles também fossem trazidos a um banco e dissessem, se isso não consertar, vocês vão ter que cuidar de si mesmos em algum lugar. Ah, mas em vez de tirar os meninos da rua, vai mandar menino para a rua? A causa de menino de rua é justamente essa omissão. O profeta disse, se Billy Paul fumar, eu mandarei para fora de casa. E mandou mesmo. Mas tinha uma vovó que acudiu ele. Ele disse, se Billy Paul jogar boliche, eu ponho para fora de casa. Essas alturas ele não queria saber se a mamãe queria, se não queria, se a mamãe ia pular no meio e disse, então eu saio também. Não foi você que... Não vou usar o termo. Mas não foi você que deu a luz. Eu saio também. E por fim, aqui tem um estudo dizendo, crianças ditadoras. Elas ditam, são ditadoras da casa. Isso não deve ser feito num espírito de impiedade, de ditadura, de maldade. A mocinha passa aí para os seus 17, 18 anos, comendo, vivendo à custa do pai, e quer introduzir o sistema das casas de suas amigas dentro de casa. Então, minha filha, vai para lá. Vai morar lá. Você não escolheu assim? Lá não é melhor? O pai dela não é educado, não é bom? Não é legal? Não é para frente? Vai morar lá. Se a coisa fosse feita assim, sem consultar Sara. A Sara estava não sei aonde quando Deus disse, vem cá matar Isaac. Ela não foi consultada. Porque ela estraga tudo. Ela estraga o casamento, ela estraga a casa, não há como expor o sinal,
se uma mulher não estiver cheia do Espírito Santo, de sabedoria do Espírito Santo, se não for sábia, como diz as Escrituras, não tem como expor o sinal naquela casa. Por isso que eu disse para vocês que se casam, aproveitem, tenham seus próprios lares, impõem o sinal. Porque tudo começar de novo é diferente. O pau que nasce torto morre torto, e até a cinza é torta, meu avô dizia. Ele está dizendo aqui no 22, verso 6: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ele pode tropeçar dentro dele, ele pode quebrar a perna dentro dele, ele pode quebrar o pescoço dentro dele, ele pode até morrer dentro desse caminho, mas ele não sai dele. Pode ser esmagado dentro desse caminho, mas ele não sai dele. Parece que há uma falta de confiança na palavra de Deus. Vamos ver aqui uma coisa. Vamos ver aqui. Você não vai fazer nada. Eu troquei as pastas. Já vi que troquei. E parece que eu estou andando como um Otávio, não é possível. É outra pasta que está lá em cima dessa aqui, irmão. Por favor. Eu troquei a pasta. Ai, Jesus. Vai lá. É porque eu deixo duas, tem umas muitas aí. Instrui ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, depois que ficar velho, não se desviará dele. Agora, como é que se pode instruir o caminho, se não sabe o caminho, se não está no caminho? O caminho do diálogo, o caminho da temperança. Essa aqui. Muito obrigado. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Como que pode instruir se não sabe o que instruir? Vamos entrar aqui nessa parte. Se acreditamos num ser transcendental, isto é, que excede os limites das experiências, você não pode de maneira alguma exigir de uma criança as experiências de um adulto, e que ela exceda os limites da sua experiência relativa como criança. Não tem que nenhuma criança ser criada traumatizada, presa, enjaulada, oprimida, medrosa. Não é assim. É a capacidade de viver como amigos, é a capacidade de viver em harmonia, é a capacidade de dissolver os problemas como o gelo se dissolve com o calor do sol, de uma forma natural, pela própria lei. É isso que faria a casa sábia. O irmão Branham está dizendo aqui: o ser humano tem duas mudanças de vida. Eles têm a mudança de um menino a um homem. Você sabe disso? Eu acuso esta geração, parágrafo 9. De uma mulher, de uma menina a uma mulher.
ao redor dos 16 anos, 17 anos de idade, elas se conduzem como um montão de irresponsáveis. Elas não sabem bem o que quer, com exceção de algumas, não é? Você só pode sofrer com eles durante essa idade. Você tem que sofrer com eles. Eu tenho uma filha com essa idade exatamente agora, a Rebeca. Orem por ela. E um Billy, cada um de nós passamos por essa frenética idade, e por isso temos que sofrer com eles, compreendendo que é algo que eles têm que passar, porque eles estão passando por ali, e eles não podem ceder à experiência daquele momento. Agora, o que tal uma jovem de 17, 16 anos, numa casa que está enfrentando o problema, como os pais tivessem 14, fossem os adolescentes doidos, delinquentes? Porque se dedica muito ao termo delinquente para crianças, não é? Para adolescentes. Mas tem tanto velho delinquente. O mal não está em ela ser jovem e ter comportamento de jovem, ele ser novo e ter comportamento de novo. O mal está é naquilo que está em casa, nos velhos, nos pais, na mãe, principalmente na mãe. Agora você vai, eu não vou poder ler tudo, mas você conhece a história de Rebeca, e o problema lá foi a mãe. Quase que o irmão Branham não daria conta de salvar a Rebeca do inferno por causa da mãe. O parágrafo 116 ou 118 da mensagem, da perguntas e respostas, número 1. Todo jovem tem que passar por isso. Praticamente todos passam por essa idade. Você passou, eu passei, e nós temos que pensar nesses, tem que pensar seus pensamentos. E temos que ajudá-los a ir somente até os seus próprios limites. Nós temos de protegê-los, guarnecê-los, velá-los, para que eles não venham exceder. Você entende perfeitamente o comportamento normal de um adolescente? Bom, isso é normal para um adolescente. É normal para um filho, uma filha, bater num pai, numa mãe? Avançar? Tem alguma coisa de mal nisso. É normal esmurrar uns aos outros? É próprio, é normal falar palavrões que ouvem lá na escola logo cedo? Pornografias? Xingar a mãe? Xingar o pai? Não, aí vem desde o Velho Testamento. No Velho Testamento ele tinha que ser apedrejado, morto. Esse filho tinha que ser apedrejado. Tinha que ser extirpado. Os próprios pais o levariam ao sacerdote, o sacerdote então autorizaria, ele seria apedrejado, extirpado. E por Eli, o sacerdote, não fazer isso, ele morreu com o pescoço quebrado. O pastor deixa a sua casa ser tomada, invadida pelo diabo, por espíritos de todas as naturezas,
O que acontece quando o valente é amarrado? A casa é saqueada. É isso que acontece. Aí agora ficam esses puritanos aí, isolando textos da mensagem em relação à televisão. A televisão virou. A casa que não tem televisão vai no rapto. Mentira, engano, é engano. A casa que não tem televisão não vai no rapto, não. Eu não estou advogando televisão, não. Aquilo é uma desgraça. Aquilo é um caixote de adultério, de demônio que você tem dentro de casa. Mas tem uma coisa: a televisão não marca encontro para te levar lá para o motel, não. Sua mulher para o motel. O que marca o encontro é o telefone. E a lista de programas de mulher está no jornal. Garotas de 15 anos, garotas de 14 anos, primeira vez. Depende de quem paga mais. A oferta está aí, jornais, e não são jornais pornográficos, não. São jornais que todos os pais de família fazem assinatura e põem lá em cima da mesa para suas filhas e seus filhos. Agora, isso é normal? É normal? Eli quebrou o pescoço exatamente por causa disso. A Bíblia diz que seus filhos eram aleivosos. Ah, mas é adolescência, e ao pé da letra como é que faz? E todo mundo está assim, todo mundo está assim, e os pastores todos estão assim. Nenhum pastor pode ser pastor. Se for ler 1 Timóteo capítulo 3, olha as suas mulheres como são rebeldes, olha seus filhos, e diácono, nenhum diácono pode ser. Então vamos deixar a vaca solta. O que se pode fazer, faz. O que não se pode fazer, então não faz, porque o que se pode fazer, o que se não pode fazer, não faz. Então vamos deixar de fazer o que pode fazer. E a causa nasceu foi aí. Se desde o princípio fosse assim, a coisa não estaria assim. Os pastores não estariam assim. Suas famílias não estariam assim. Os diáconos não estariam assim. Suas famílias não estariam assim. Não haveria irmãs aqui com ódio uma das outras, tomando a ceia. Ódio! Ódio por causa de baixaria, de coisas baixas que Paulo diz que nem lá entre os fiéis, infiéis existe. Ele falou isso na igreja de Corinto. A língua que é grande demais, língua de mãe, língua de filha, língua de amiga, língua de homem, língua de mulher. Língua. Então vai ser uma. Olha, você quando quer comer uma língua boa, você tem que bater muito no batedor. Tira ele, bate o batedor de carne nela até umas horas. Ferventa, depois pica os pedacinhos. Língua. Tiago capítulo 3. Agora, pobre daquela criancinha vai crescendo, vendo tudo aquilo. Vai formando, é do mesmo jeitinho. Tal forma, tal bolo. Aqui, ó, nessa pergunta e resposta, a partir do parágrafo 114, número 1, você tem a história da Rebeca. Você lê em casa e vê o que a mãe de Rebeca ia fazendo. Mas eu sou a mãe, e eu sou o pai.
se acreditarmos num ser transcendental, poderoso e perfeito, porque nos sentimos mutilados diante das manifestações vitais que a natureza, de alguma forma, nos permite, e nós já estamos sofrendo o impacto terrível de termos sido criados num sistema, os mais velhos, pelo menos, e ter que aceitar sistema moderno. Gente, a gente aceita o sistema moderno. Eu aceito, eu sou um homem moderno, meu espírito é moderno. Eu sou um homem alegre, eu sou um homem de espírito alegre, jovem, eu sou jovem, eu não fico velho. Eu nunca fiquei velho. Hoje eu estou mais velho, mais jovem do que quando eu tinha 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, eu era muito mais frustrado em espírito, limitado. Eu sei o que a ciência produziu de bom. Eu acho uma estultícia eu sair daqui a essas alturas, como o irmão Brana disse. Eu não tinha um sanduíche para comer, para ir para a escola. Hoje eu posso pagar um jantar para a igreja. Agora eu pego um ônibus, um caixotão. Uma vez eu pego, pastor Adil, vai de avião, pastor. Vai de avião. Não vou de ônibus. Vai de avião, até na rodoviária. Pastor, vai de avião, eu pago a passagem, pastor. Não, eu vou de leito. Viajou 200 quilômetros, o leito quebrou, ficou lá no tempo todo, com um pouco chegou um caixotão daquele lá, me chegar aqui 10 horas depois, todo estourado. Quer dizer, eu entendo, posso, o profeta disse, eu posso ir para casa a pé, mas Deus me deu um automóvel. Eu posso pregar aqui do mesmo jeito. Quando eu estava dentro do casco, com aquela camisa velha, desabotoada. Eu entendo tudo isso. Se eu posso ter um fogão que aperta um botão aqui, ele acende, para que eu ficar lá riscando fósforo? Tudo bem. Vamos até lá. Há uma outra coisa, que essa não é normal, não. Essa teria que bater o pé para ela e dizer, isso aí não. Não! Mas nós temos que ser educados com o diabo. Então nós estamos nos sentindo mutilados, vencidos. Você se sente vencido, porque quando ela volta da escola, ela volta moderna. E ela vai ter que decidir viver entre uma coisa e outra. Lá ela tem um ambiente completamente diabólico, satânico, uma atmosfera manchada, um chiqueiro. Em casa ela tem que entender que entrou dentro do banheiro, um lugar limpo, mas ela quer sujar também. Ele quer que a casa fique como lá. Será que já não é tempo de reformularmos os nossos valores éticos e morais para compreendermos melhor aquilo que nos animais é organizado? Me permito, me dê licença. Um cavalo, um garanhão, passa por uma égua, uma fêmea aí, não dá nem confiança se ela não está nos dias próprios. Nem confiança. O cachorro faz o mesmo. Todos os animais se submetem a uma ordem, e se o homem estivesse dentro da ordem, como os animais estão, sempre viver, porque são irracionais, sim. Por que joga um ratinho dentro d'água e não morre afogado? Sai lá do outro lado.
Por que joga um elefante na água e ele não morre afogado, sai do outro lado? Falta do raciocínio, do trauma, da contração nervosa, da adrenalina. Veja, será que já não é tempo de reformularmos os nossos valores éticos e morais para compreendermos melhor aquilo que nos animais é organizado e aprendermos com a formiga? Como Salomão disse, aprender com a formiga. E que reúne todas as qualidades para que vivam em harmonia com outros eventos da natureza. Gavião, o galo já vai, os pintinhos correm tudo, entra debaixo da mãe. Ele fica, porque eu fui lá no cinema, e eu assisti um filme, e eu fui na escola, e esse negócio do papai falar, isso não tem nada de correr para debaixo da mamãe não, viu? Ele não faz isso não, ele corre para debaixo da mamãe. Porque o chefe lá fala, aquilo quer dizer, gavião, corre. Aquilo é tudo. Esses animais reúnem todas as qualidades para que vivam em harmonia com outros eventos da natureza. Os peixes, as aves. Ou é mais cômodo obedecer, sem questionar, resistindo a toda e qualquer revolução para o bem comum da humanidade? É mais difícil obedecer sem questionar? Nós vamos ouvir, eu vou tentar repetir a palestra de segunda-feira aqui, sobre perdão, hoje à tarde. Vamos ver se, dificilmente eu dou conta de repetir mensagens. Mas vamos ver, pode sair até melhor, mais ampla, mas eu gostaria que fosse pelo menos igual. Sem questionar. Mas tudo nós temos que questionar, resistir. E por isso a humanidade vive em constante revolução. Há casas que estão constantemente em revolução. Revolução no almoço, revolução na janta. É como se fosse um ataque do inimigo no Saigon. Quando se pensa que está comendo em paz numa mesa, uma palavra apenas é uma dinamite que explode. E quebra toda a atmosfera ao mesmo tempo. E o prato é jogado para lá e sai, falando palavras, derramando adrenalina. E atacando ao coração. Lá você não sabe, será que esse almoço vai terminar assim? Será que esse jantar vai terminar assim? Quando os casais vão para o quarto, na maior expectativa de uma noite especial, mas simplesmente um incidentezinho do banheiro para o quarto estragou toda a noite. É uma revolução, é um espírito preparado de guerra, é um pesadelo de guerra, neurose de guerra. Quantos vieram da guerra estão em paz, comendo com a família, com pouco escuta bombardeio, esconde debaixo da mesa e pega, e começa com os dedos, sofrem terrivelmente com
com neurose de guerra. O dia que nasceu já foi uma guerra terrível. A primeira coisa que ele escutou dentro de casa foi uma guerra. Lá dentro da barriga estava escutando guerra. Explosões. Explosões. Gente, neurose de guerra. Agora, se o lar fosse um reduto, então vê guerra lá fora, mas existe um esconderijo, um reduto. Meu lar é um reduto. É um descanso. Quando vai, corre, bombardeia. É mulher lá fora, é isso, é aquilo, é mentir no comércio, evitar de cá, evita de lá, evita o trânsito, evita a batida. Chega em casa, granada, bombardeio. Não se pode fazer nada. Os pais, ou adultos responsáveis pelas crianças, nunca se aperceberam da omissão do acompanhamento no desenvolvimento da personalidade de seus filhos, dando-lhes amparo ambiental. Então, aí, protegendo o meio ambiente. Outro dia eu vi um menino dormindo no meio da um rapazinho, lá na rua 4, sol quente, todo mundo passando para lá. Falei, mas o Ibama devia vir recolher esse aqui, porque esse aqui é um animal. Esse animal aqui vale mais do que uma onça. Vale mais do que um elefante. É ecologia também. É meio ambiente. Você não pode dar carro, não pode dar isso, não pode um doutorado, mas pode dar meio ambiente. Mas o que eles fazem? Preferem contratar mães babás, com formações diversas, personalidades diversas, um dia é uma, outro dia é outra, porque nunca dá certo, logo elas começam a roubar, logo elas começam a tomar a própria alimentação da criança, e roubando dentro de casa e coisa, e você tem que mandar e buscar outra. Elas têm formações diversas, nem sempre compatíveis, ou responsabilizar os psicólogos para a formação de seus filhos. Que pais são esses? Não são dignos de ser chamados de pai, de mãe. Há muita mulher que não merece esse título. Se lá, o rapaz, para ser chamado de filho mesmo, falar aba pai, ele tinha que passar pela adoção, mostrar que tinha interesse pelos negócios do pai. Os pais também tinham que ser pais. O marido tem que ser marido. Por isso, quando você for casar, você não pode olhar para cima, você tem que olhar para baixo. A disparidade, eu não estou falando de estatura não, às vezes uma moça mais alta pode casar com mais baixo, isso não tem nada a ver não. Estou falando em força, em personalidade, em caráter, e até mesmo financeiramente falando. Ela tem que olhar para cima, não é ele olhar para cima. É um desencontro, gente, isso não é pessoal. É uma lei que cai na cabeça de qualquer sensato. Meus jovens, prestem atenção nisto. Então, eles estão recebendo formação. Eu não posso falar certas coisas aqui, porque diz que eu estou... Que formação teve aquele avô para dar para aquele neto? Mas tem que ser criado é com ele. Vai ser a formação. Que tipo foi o lar daquele avô? A criança não precisa dos pais o tempo todo. A importância do relacionamento familiar está na qualidade
e não na quantidade, na verdade. Essa criança que o pai não pode sair, é até bonito, até engraçado, até interessante. Todo dia, o Joãozinho vai lá na porta, no portão, esperneia, eu quero ir com o papai, eu quero ir com o papai, eu quero ir com o papai, eu quero ir com o papai. A mãe às vezes tem que dar umas palmadas, papai vai trabalhar, você não pode ir com ele. A mãe não pode sair em algum lugar porque o filho não deixa, a filha não deixa. Ela não vai em nenhum lugar suspeito, que ela tem que ir sem filhos. Oxalá que todas as mães andassem com os filhos, ao lado do seu carro, né? Seus automóveis e coisas assim. Tem hora que não serve de jeito nenhum, seria um atrapalho para elas. Mas tem momento que ela precisa da irmã, ela precisa da mãe para ir a um médico, uma coisa assim. Filhinho, você não vai. Não é assim. A criança não precisa. A importância do relacionamento familiar está na qualidade e não na quantidade. Sabemos que é muito fácil dizer que estamos cansados. É tão fácil. E que não temos tempo para dedicar aos filhos. Que é mais prático contratar uma babá ou colocá-los numa instituição na qual nossas crianças são cuidadas por adultos entediados, maníacos, simplesmente porque fizeram um curso de pedagogia e vão herdar de lá princípios padronizados. Padronizados. Essa é a situação das mães solteiras, que têm que deixar seus filhos despaternados em creches. Mas espera aí, se tratando da família, não se trata de mãe solteira. Na verdade, grande parte da sociedade está composta de mães solteiras. Não, elas são casadas no cartório, no civil, mas elas vivem solteiras, elas querem viver solteiras. Essas crianças vivem insatisfeitas. Por quê? Porque esses que cuidam delas não têm amor paternal, não têm amor maternal. E elas passam a ser estressadas. Elas não toleram tais condições, muito embora estejam sendo enganadas com balancinho, balangos, cavalinhos, bolinhas, beijinhos e coisas assim. Não. Aquilo não é o que elas querem e muito menos o que elas necessitam para pegar uma formação consistente e substancial. Acabou o nosso tempo. A criança tem um senso próprio de independência e se orienta instintivamente para ela dentro da mais perfeita ordem. Por isso, somente os adultos que as amam como pais e mães, podem sustentar, preste bem atenção, podem compreender, amparar esta independência da criança, de aprender desde novinho, levantar sozinho, quando caiu, ir lá pegar sua água, e por fim ela começa até a lavar suas roupinhas mais leves. É uma independência guarnecida, protegida, e somente que tem amor de mãe é que faz isto.
O adulto ansioso interfere nesse processo neurotizante e interrompendo o desenvolvimento normal dela, sem perceber o mal que introduz nela. E depois pega a Bíblia, abre, vara nela. A Bíblia mandou, vara. Vamos ficar de pé, pastor Elias termina.